Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Depois nós vamos ler no livro de Jeremias. Mas primeiramente em Gênesis 3. Eu quero ver se hoje, principalmente, tratando-se de um culto de ceia, eu não ocupe muito tempo. Mas também não quero me apressar na administração da palavra. Gênesis 3, versículo do 4 ao 6. Vocês acharam? Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, dele que? Do fruto que Deus havia proibido, que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Até aqui. Sabemos que isso não é uma fruta, mas era o fruto. Houve um ato sexual aqui. De Eva com um animal chamado serpente, que era inteligente, que falava, que podia arquitetar uma pergunta, exigir uma resposta, que tinha raciocínio, e que depois foi amaldiçoado por Deus, a serpente, e se transformou no que conhecemos hoje, que chamamos de cobra. Mas era um animal entre o chimpanzé e o homem. E a Bíblia fala por metáforas: a árvore, o fruto. Não vou pregar sobre a semente da serpente. Simplesmente esse toque para não deixar alguém alheio ao que vamos falar. Jeremias, vá folheando sua Bíblia até os profetas maiores. Depois de Isaías, você tem o livro do profeta Jeremias. Passa por Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes, chega nos profetas. Vamos ler em Jeremias 31. Vimos ali uma noiva. Essa noiva era Eva. Uma noiva que caiu antes que seu esposo a possuísse. Gênesis 31, versículo 31. Deus falando com Israel. Jeremias 31, versículo 31 e 32. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto. Algumas traduções mais precisas dizem: eles invalidaram o meu pacto, apesar de eu os haver desposado. E também em algumas traduções diz: apesar de eu ter sido um bom marido, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Então Deus tinha as melhores intenções para com Israel, a nação, e deu sua palavra de noivo, de marido, porque quando um homem dá uma palavra para uma mulher, pela palavra ele está casado, mesmo que ele não a possua, mas ele está casado pela palavra. E Deus está dizendo: eu fiz um pacto com eles, e eu dei a minha palavra, mas eles quebraram o pacto, eles invalidaram o meu concerto, mesmo que eu fui um bom marido, apesar de eu os haver desposado, como diz aqui. 2 Coríntios, capítulo 11, segunda carta de Paulo aos Coríntios, depois dos Evangelhos. Você deve ter
intimidade com o livro chamado Bíblia, saber onde ficam os livros do Novo Testamento, do Velho Testamento, onde ficam as cartas de Paulo, onde está, para que você... É o seu livro, é o nosso livro, é a nossa vida, é a nossa história. Segundo aos Coríntios 11, como diz o pastor Júlio, leia a sua Bíblia, leia a sua Bíblia. Segundo aos Coríntios 11, do 1 ao 3. Paulo falando à igreja de Corinto, mas não somente à igreja de Corinto, a toda a igreja gentia, a igreja das eras. 1 Coríntios 11, do 1 ao 3. Oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda. Vê o desespero de Paulo. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura, a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Amém. Vá até Apocalipse agora. Vimos mais uma vez uma igreja agora. Vimos primeiramente a noiva de Adão, depois a noiva de Jeová no Velho Testamento. Agora a noiva do próprio Senhor Jesus correndo risco de cair no mesmo engano. Apocalipse 19, do 7 ao 9. Agora aqui aparece realmente uma virgem, uma noiva, desposada, e essa não caiu. E o meu título nesta noite é A Noiva que Não Caiu. Apocalipse 19, versículo 7. Os anjos disseram: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Enfim, chegou a esposa. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Amém. Que o Senhor acrescente suas bênçãos à sua palavra que será falada. Amém. Deus deu uma noiva a Adão. Mas como já falamos, antes que ele pudesse colocar nela a sua semente, ela já havia possuído outra semente. Aí Deus chama uma nação depois, através de Abraão, de Isaque, de Jacó, e Deus separa Abraão da sua parentela e diz: Abraão, eu vou fazer de ti uma nação. E Deus queria ser o rei daquela nação, queria ser o marido daquela nação, queria ser o absoluto daquela nação. Assim como o pai deles, Abraão, foi chamado para viver por fé, assim como Abraão, o pai deles, foi chamado para crer em toda a palavra, para viver em toda a palavra, para viver debaixo da obediência da palavra de Deus, assim toda a nação deveria estar debaixo da obediência de Deus. Mas o que aconteceu com a nação de Israel, que era para ser uma noiva, uma esposa, e algo iria acontecer, diz o irmão Brana, depois nós vamos ler. O que eles disseram um certo dia, quando Deus enviou para eles homens para os defender na batalha. Deus enviou Sansão, Deus enviou Jefité, Deus enviou Gideão, Deus chamou Samuel, e Samuel era a voz de Deus, a boca de Deus, um profeta a quem a palavra veio no dia.
e eles deveriam sossegar, se tranquilizar, eles deveriam se satisfazer com aquilo. Você já leu a mensagem, um rei rejeitado? Quando Israel chamou Samuel e disse: Samuel, tu és um homem velho, teus filhos não seguem teus passos, nós queremos um rei. Mas Samuel disse: mas o que está acontecendo? Quando foi que eu disse algo em nome do Senhor que não cumpriu? Quer dizer, quando que Deus não cumpriu suas palavras? Quando que Deus abandonou vocês? Quando que Deus não foi com vocês? Não, tudo que dissesse a respeito de Deus é verdadeiro, mas queremos um rei. Eles rejeitaram Deus, porque Samuel foi ter com Deus e disse: Senhor, o povo me rejeitou. Disse o Senhor: não, Samuel, eles não rejeitaram a ti, rejeitaram a mim. Eles estão me rejeitando, a minha liderança. Eles estão rejeitando, não querem que eu seja o esposo deles, o absoluto, o marido, o senhor, o cabeça. Eles querem um rei. Eles querem ser como as outras nações, porque todas as nações tinham um rei. Vamos aqui, veja a situação daquela nação quando Jesus chegou entre eles, quando Jesus esteve entre eles. Eles batiam no peito e diziam: temos por pai Abraão. O que disse Jesus? Vocês têm por pai o diabo. Se Abraão fosse o vosso pai, se vocês tivessem a fé de Abraão, se vocês realmente fossem do mesmo quilate de Abraão, vocês entenderiam a minha linguagem, minhas palavras seriam compreendidas, mas agora vocês querem me matar. Vocês examinam as Escrituras, mas são elas que de mim testificam. Veja, onde foi parar a nação chamada para ser esposa de Jeová? Quando chega o tempo, agora, durante as eras, como lemos o desespero de Paulo, disse assim: eu quero, oxalá me suportais um pouco na minha loucura, porque eu quero vos apresentar como uma virgem pura, a um marido, a saber, Cristo. Mas tem uma preocupação, que assim como Eva foi enganada pela serpente, vocês sejam enganados pela mesma serpente que era Satanás. Aquele animal serpente que conversou com Eva, estava possuída, o animal, a serpente, por Satanás. Por isso é a semente da serpente. Não a semente da serpente besta gerou um homem híbrido, Caim, a semente animal. Porém, o pai espiritual de Caim, Satanás, que injetou em Eva a semente da discrepância, e você lembra agora de títulos da mensagem do profeta, a semente da divergência, a semente da dúvida. Não, Eva, se comeres, nunca morrereis. Então é assim. Veja, e Paulo teve a mesma visão, que a mesma semente que Satanás colocou na mente de Eva, que desceu no coração e que depois levou ela a praticar um ato e trazer um filho híbrido. A igreja, chamada no dia de Pentecostes, estava incorrendo no mesmo erro. A igreja que custou sangue dos açoites das costas de Paulo, e suor e esforço dos mártires, e ele disse assim: não se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus, da pureza, porque o que foi que encantou Eva? Ser como Deus, ser grande, luxúria, poder. O que a igreja estava incorrendo? Queria ser uma igreja de destaque, concorrer com o mundo, concorrer com as denominações. Ele disse: não, oxalá me suportais um pouco na minha loucura. O que aconteceu? Paulo mesmo preveu: eu sei que depois da minha partida se levantarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. E a igreja das eras, ela caiu, ela foi seduzida, ela foi enganada. Quando chega o tempo da vinda do esposo para
concretizar o casamento, para que logo em seguida as bodas aconteçam, ele não encontra mais essa noiva, encontra denominações. Ele enviou um mensageiro, mas esse mensageiro não encontrou a pureza em lugar nenhum. Todos os lugares estavam imundos. Eles tinham suas próprias sementes em seus ventres e não quiseram nada com a semente palavra de Deus. O que Deus faz? Ele começa a chamar um pequenino grupo para ser uma noiva pura, tirada da palavra. O que acontece durante as eras, nas cartas endereçadas às eras? Na era de Éfeso, o esposo disse: volta ao teu primeiro amor, pratica as primeiras obras, arrepende-te, brevemente virei. Na era de Esmirna, que foi a segunda era, ele disse: sê fiel até a morte, guarda a minha palavra, dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Não foi o que ele disse? Ele disse na era de Pérgamo, a terceira era: breve virei a ti e batalharei com a espada da minha boca, batalharei contra aqueles que estão te perseguindo. Fica tranquila, minha esposa, fica tranquila, meu povo. Breve virei a ti, eram promessas que ele dava, para que eles se colocassem de uma maneira pura. A igreja das eras, ela caiu. Somente um pequeno grupo em cada era permaneceu com a palavra do mensageiro de cada era. O que diz na era de Tiatira? O que tendes, retenha até que eu venha. É como um noivo que dá a palavra, um moço que desposa uma noiva, uma mulher, uma dama, uma virgem, e diz: tu fica com a minha palavra, tu me espera. Eu tenho um trabalho para fazer em outra nação, eu tenho algo para realizar, eu voltarei, mas tu fica firme. Não foi o que aquele moço prometeu à prima órfã, lá da fazenda? Tu esperas, eu voltarei para te levar para a grande cidade, para Chicago, eu vou construir uma casa, eu vou preparar um lugar. O que tendes, retém até que eu venha. Em Sardes ele disse: eu virei como um ladrão. Observa bem. Em Filadélfia ele disse: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eis que venho sem demora. Ao que ele diz na era de Laodiceia? Eis que estou à porta e bato. Cheguei. Estou aqui. Quem? O esposo. Mas eles não abriram a porta para ele. Não, eles deixaram ele fora. Eles não quiseram ter comunhão com ele. Que classe de comunhão um esposo tem com uma esposa? Ele coloca nela a sua semente, e Deus, o Senhor Jesus, queria colocar em um povo agora no tempo do casamento, no tempo do rapto, colocar a sua semente. Aí, como não houve essa aceitação, ele disse: sai dela, povo meu, sai dela. E ele levanta uma pequena noiva, um pequeno povo tirado, não de dogmas, não de credos, mas da palavra. Agora eu vou ler algumas coisas do profeta. Na mensagem, a palavra falada é a semente original. A palavra falada é a semente original. O irmão Branda pregou de manhã e pregou à noite. Eu vou ler da mensagem que ele pregou à noite. Os filhos da noiva cometem adultério? Bem, agora ele não está falando desta noiva aqui, esta que ouviu a palavra. Ele está falando daquela noiva das eras que não guardou a palavra. Sua noiva, desde Pentecostes, virgem com a palavra, se prostituiu
e cometeu adultério igual a esposa de Adão, como a esposa de Adão fez. Como a esposa de Jeová fez, queremos um rei. E cometeram pecado com os reis da terra, porque queriam ser como as outras nações. E aqui está a esposa do filho, e ela se prostitui, cometendo adultério com deuses, plural, deuses romanos. Deuses, e por causa de seus amantes, os deuses romanos, tratou de tomar a seu próprio esposo e dividi-lo em 3, para agradar a seus amantes. Deus, tenha misericórdia delas. Elas tomaram centenas de deuses, Astarote, o Deus Sol, e Baalins, e a Rainha do Céu, e todas essas coisas, assim que a noiva, para agradar a seus amantes, de má fama, o que falou Deus na Bíblia, e diz acerca de como sua esposa foi nada mais do que uma prostituta, e sentada ela mesma, sempre disposta todo o tempo, e tomou a cada amante que passava. Você encontra isso no livro de Ezequiel, quando Deus reclama: não guardasse minha palavra, tu eras uma menina, eu te acolhi, tu eras pobre, não tinhas nada, eu te enriqueci, te dei dons. Não foi o que o esposo deu às eras, às igrejas, encheu eles de dons, de presentes. O que fazem eles? Se prostituem. O que fez Israel? A Bíblia diz: se prostituísse com o Egito, com os assírios, com a Síria. Cada um que passava, tu te prostituía, é o que diz a Bíblia. Eu estou falando claro, mas é a Bíblia que disse, diz o irmão Branda, cada homem que quis ir com ela, podia ir com ela. Essa é a mesma coisa que a noiva de Cristo tem feito. Abriu-se a cada hábito sujo, asqueroso de cada organização que eles têm, fazendo a mesma coisa. Por isso, um crente desta mensagem, um membro da noiva, ele foge da denominação. Amém. E de toda coisa que possa ter cheiro de denominação, porque isso desagrada o esposo, Cristo, o marido. E que mulher é essa que não se preocupa em guardar a palavra do marido? Parágrafo 115. Como a noiva de Adão e a de Jeová, ele as encontrou grávidas, com doutrinas denominacionais feitas por homem. O que aconteceu com Eva? Ela obteve uma semente em seu ventre e trouxe um filho, Caim. Ela cometeu adultério, e depois, com Adão, Abel era filho de Adão, mas Caim era filho da serpente. Você encontra as duas genealogias na Bíblia. Agora, também a nação de Israel, quando Deus quis dar toda a palavra, a sua palavra, para eles já queriam ser como as outras nações, estavam brenhos de semente estranha. Assim também a igreja das eras. Você tem que ter mente espiritual. Como a verdade de Deus em Gênesis, capítulo 1, cada semente tem sido dada conforme seu gênero. Assim que quando o Espírito caiu sobre ela, já o homem havia estado ali em seu ventre, e a havia enchido com sementes denominacionais de seu próprio pensamento. Assim que por isso é que ela chegou a ser da maneira que ela é. E Cristo não pôde vir a ela. Não é assim? 114. Por que eles não trouxeram? Por que
as denominações não trouxeram Cristo a ela. Por que que as denominações não conseguiram produzir a palavra? Porque ela não é digna. Ele a encontrou em adultério, exatamente a razão que os filhos não vivem eternamente quando nascem. Por que que o filho de Adão morreu? Por que que uma pancada de uma pedra lhe tirou a vida? Porque ele não guardou sua posição, que Deus havia dito para ele: crescei e multiplicai-vos. Adão traria outros Adãozinhos sobre a terra, homens imortais, porque foi o que Deus ordenou que ele fizesse. E para isso lhe deu uma mulher, para se reproduzirem, não pelo ato sexual. Porque quando comeram do fruto, descobriram que estavam nus. Havia uma glória que os cobria, em sua mente, em seu coração, em tudo. Assim também cada denominação não pôde reproduzir um filho da palavra. Reproduziram o quê? Católicos, luteranos, metodistas, batistas. O que produziu Israel depois que caíram da graça? O irmão Brana vai dizer aqui na frente: samaritanos. Reproduziram uma nação híbrida, meio gentil, meio judeu. Porque cada semente produz conforme a sua espécie. Por isso é impossível alguém não ter a palavra, não ter a abertura dos selos, não ter a revelação e produzir um membro da noiva. É impossível segundo a palavra, porque cada espécie produz conforme a sua própria espécie. Produz filhos de tabernáculos. Produz filhos de tabernáculos, mas não membros da noiva. Que é impossível. Como que um cão e uma cadela vai produzir um gato? Impossível. Por isso, deixa eu adiantar, aquilo que Adão não cumpriu, aquilo que Adão não conseguiu cumprir, porque Adão era feito, constituído, um homem segundo a imagem e a semelhança de Deus. Era Deus caminhando sobre a terra. E Deus disse: te reproduz, Adão. E quando ele reproduziu um filho, diz a Bíblia, e viveu Adão 100 e tantos anos, e trouxe um filho à sua imagem e semelhança. Aí a imagem dele já era de um homem que tinha perdido um filho, que era Abel, que tinha cavado covas, que tinha chorado em cima da sepultura, que foi para casa triste e abatido, que talvez não dormiu aquela noite. Era um homem que suava e logo em seguida a canseira lhe vinha no entardecer. Era um homem que tinha todo tipo de sentimento que temos, e quando ele se reproduziu, ele reproduziu um homem falido também. Assim as denominações não puderam reproduzir-se conforme a espécie real. Mas agora, a palavra de Deus vem, e a palavra é dada a um semelhante nosso, e através da palavra saído por um redimido, filhos imortais estão vindo à existência. Paulo disse: nós que estamos vivos seremos transformados, não veremos a morte. Ele não cumpriu isso, mas nós vamos cumprir. Não veremos a morte. E por que vencemos a morte? Porque estamos voltando a Gênesis 1, a imortais. Porque Deus encontrou um ventre que não estava contaminado, nem de dogma, nem de credo,
Não havia semente denominacional ali. Nunca uma semente denominacional esteve em teu ventre. Ela bateu muitas vezes em tua mente. Porque se estivesse em teu ventre, tu nunca aceitaria a abertura da palavra. Nunca aceitaria a revelação completa da palavra. Por que que essa palavra, por que que isso gerou? Encontrou um ventre inadulterado. Nossa palavra. Agora, o que nosso pai não fez, nós estamos fazendo. Gerando filhos imortais. Pela palavra. Que não morrem, que vivem eternamente. Aleluia! Glória a Deus! Por que não trouxeram? Agora, exatamente a razão que os filhos não vivem eternamente quando nascem. Adão encontrou a sua esposa grávida. Essa é a razão que Jeová teve que tomar uma noiva gentia. A encontrou grávida, porque Israel estava cheia de semente egípcia, assíria e os filhos samaritanos por ali, era o que eles conseguiram gerar. Muito embora diziam, temos por pai Abraão. Abraão não é o vosso pai. Vosso pai é o diabo. Exatamente a razão que Cristo tem que conseguir uma noiva hoje. Ele tem encontrado a esse grupo assim chamado, grávidos. E ele vai semear sua semente, alguém a vai receber, porque eles estão predestinados a ser uma igreja ao final do caminho. Essa semente vai encontrar um grupo. Alguém vai trazer esse filho à existência. Por isso agora, nós estamos cumprindo, aqui estamos na segunda parte deste mistério tríplice. Um dia o Filho do Homem, Cristo, ele pôde se manifestar através de um homem. Mas agora pelo mesmo canal, pela mesma aceitação, pela mesma rendição à palavra. O Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? Mensagem provando sua palavra. O Filho do Homem é a palavra de Deus, é Cristo. Quem é Cristo? Cristo é Deus, Deus é o Verbo. Então nós somos a manifestação do Filho do Homem na terra. Aleluia. Parágrafo 55. Ali estão os três: Adão, Deus, Jeová e Cristo. Adão, Jeová e Cristo. A razão que a noiva de Adão nunca deu à luz corretamente ao filho vida, a razão que a noiva de Adão nunca deu à luz corretamente ao filho vida, a um filho imortal, é porque ela não creu na palavra de Deus. Ela duvidou. A importância de crer na palavra. Por que que Maria pôde trazer o filho vida em carne aqui? Porque ela era uma boa moça, irmão Branda conta que ela estava pensando no culto, um dos requisitos. Porque ela era virgem, mais um dos requisitos. Mas ela teve que dizer amém para aquilo que o anjo que veio a ela falou. Só não entendo muito bem, mas seja feita a tua vontade. E diz a Bíblia, e ela, passaram-se alguns dias, no próximo mês, seu costume de mulher cessou. Ela achou-se ter concebido do Espírito Santo. Aleluia. Veja, é porque ela não creu na palavra. Eva, se isso é correto, digam amém. A razão que a esposa de Jeová foi rejeitada, ou sua noiva, foi porque ela também rejeitou a palavra de Deus. O profeta. A razão porque, ele vai dizer aqui, que ele tinha planos com Israel, mas eles rejeitaram a palavra dele.
Aí Samuel queixoso, Senhor, rejeitaram a mim. Negativo, Samuel, a mim eles rejeitaram. É correto isso? A razão que a noiva de Cristo é rejeitada com divórcio, agora está falando de Laodiceia, e o que aconteceu durante as eras, ela é rejeitada em divórcio é porque ela tem rejeitado a palavra de Deus, como Eva fez, como o resto delas fizeram, exatamente, e cada uma delas o fez antes que o marido a chegasse a elas. Todas rameiras, prostitutas, que eu estou lendo do espanhol, todas contaminadas, suas esposas seus esposos não puderam chegar a elas, elas já estavam prenhadas, grávidas, antes que seus esposos chegassem a elas. Oh Deus, se isso não é um quadro lastimoso, pensem de um homem jovem chegando-se a uma mulher e encontrá-la com semente de algum outro homem nela, que coisa! Isso é o que sucedeu a Deus, isso é o que aconteceu com Adão, isso é o que tem acontecido com Cristo. Que maldade fizeram com o nosso Deus! Agora você imagina o valor que você tem diante dele. Você lembra da rainha Vasti? Quando não quis se colocar ao lado do rei? Ela era rica, poderosa, mas ela diz a Bíblia, ela tinha seus próprios programas. Então o rei a despediu em divórcio. E o rei escolheu uma virgem. A escolhida foi Esther. Aleluia. Uma que pôde pôr-se ao lado de Jesus, pondo-nos ao lado de Jesus. Assuero era Jesus ali, no quadro. Muito bem. Completamos aqui esta parte da leitura. Agora Eva não ficou com o que Adão entregou para ela. Opa, espera aí, irmão Samuel. Eva não ficou com o que Deus falou para ela, sim. Mas Eva ouviu por Adão. Gênesis 2, 16 e 17. Só havia Adão sobre a terra. Versículo 15 diz assim, Gênesis 2: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente. Ordenou o Senhor Deus E ordenou o Senhor Deus ao homem. Vou ler de novo e você responda. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. De quem que Eva ouviu então? Eva ouvia do mensageiro dela, aquele homem que Deus tinha posto para pregar para ela. Eva era uma igreja, porque toda mulher na Bíblia tipifica uma igreja. Adão era Cristo, porque Deus se reproduziu em Adão, um homem feito à imagem e à semelhança de Deus. E quando Eva acreditou na interpretação da serpente, ela duvidou de Deus, mas ela passou por Adão. Quer dizer que naqueles cultos lá que Adão faz lá debaixo do carvalhal, quer dizer então que ele está um pouquinho enganado. Não é bem assim como o meu mensageiro disse. Ela descreu da palavra de Adão, que Adão tinha recebido de Deus.
Porque a palavra nunca vem à igreja, nunca vem a um grupo coletivamente. Ela vem a um profeta, a um mensageiro. Esse mensageiro entrega a igreja, entrega ao grupo. Como Adão entregou a Eva. Aleluia. Israel recusou ouvir quem? Como já falamos, recusou ouvir Deus. Mas Deus estava falando através de seu profeta, Samuel. Então eles rejeitaram Deus, quando rejeitaram o enviado de Deus. Na mensagem, a palavra falada é a semente original, parágrafo 41. Antes, a escritura concernente ao que o povo disse a Samuel, em 1 Samuel 8, versículo 5, não precisa abrir sua Bíblia, só me ouça. E o povo lhe disseram: Samuel, vê aqui, tu tens envelhecido, e teus filhos não andam em teus caminhos. Eles duvidaram da maestria de Deus. Ora, Deus não podia levantar um outro homem? Deus não tinha que levantar um sucessor da casa de Samuel. Deus chama quem Ele quer. Ele chamou Jeremias desde o ventre de sua mãe, como chamou o próprio Samuel de um ventre estéril, Ana. E eles disseram: olha, é o seguinte, Samuel, nós temos analisado, teus filhos não andam segundo teus caminhos, portanto, constituiremos agora um rei que nos julgue, como tem todas as nações. Eles começaram a invejar as nações. Por isso, irmão, irmã, nunca inveje o movimento pentecostal. Você é de uma nação diferente, você foi chamado para algo diferente, você foi chamado para andar por fé e não por vista. Nada de sentimentinho de denominação aqui dentro. Eu já falei isso domingo passado. Deus tem a sua palavra, e quer que você crê em sua palavra. E se você duvida daquele que Deus tem colocado, você está duvidando de Deus. Por isso, disse Mombrana, se você não crê que seu pastor é um homem de Deus, que ele não está com toda a palavra, deixe ele. Se você ficar lá ou ficar aqui, obedeça-o. Caso contrário, deixe ele, porque não tem como você agradar a Deus duvidando da palavra de seu pastor. Queremos um rei que nos julgue como tem todas as nações. Mas não agradou a Samuel esta palavra que disseram: dá-nos um rei que nos julgue. E Samuel orou a Jeová e disse: Senhor Jeová, ouvi a voz desse povo em tudo que digam, porque me tem rejeitado. Ou melhor, e disse Jeová a Samuel: Samuel, ouvi a voz do povo em tudo que falaram, mas não tem rejeitado a ti, senão a mim me tem rejeitado, para que não reine sobre eles, para que não os lidere. Alguém que é um guia, ele está reinando sobre aquele povo. É uma liderança, eles querem um homem que julgue sobre eles, eles estão rejeitando a minha liderança, o meu governo, para que não reine sobre ele. Reinar, está aqui entre parênteses no estudo feito, reinar significa ser feito rei. Reinar, Deus estava tratando de regressá-los a Gênesis 1 e 27. Fazê-los reinar sobre eles, fazê-los reis. Por isso, só depois da abertura dos selos, em Apocalipse 5, apareceu isso. E ele nos fez reis e sacerdotes. Quem era Adão? Adão era um rei. Qual era o seu reino? A terra inteira. Onde estava seu palácio? No horto do Éden. Ele tinha todas as nações ali com ele já.
ele já tinha o canguru da Austrália, ele já tinha o leão da África, ele tinha todos os animais que hoje figuram nas bandeiras dos países, e todos eles vinham e se ajoelhavam diante de um rei, Adão. Adão deu nomes a eles, e Deus olhou e disse: é verdade. Quando os animais vieram na presença daquele rei, veio um camaradinho ali, ele disse: companheiro, você é muito tagarela, mas você só fica repetindo as coisas, e você fica falando, repetindo, eu te vejo. Na parte de trás da mente de Deus, Adão entrava e captava o pensar de Deus, quando Deus criou aquele indivíduozinho que estava ali na fila, para Adão dar o nome a ele. Eu te vejo sendo formado, com as tuas constituições. Nenhum outro animal fala, você fala, mas não tem inteligência. Tu és um repetidor de palavras. Tu és um papagaio. E Deus olhava, é verdade, é um papagaio. Porque diz a Bíblia, Deus olhou e se agradou, e viu Deus que era bom. Aleluia! Oh, tu és uma grande ave, e eu te vejo com teus olhos amiudados, e com tuas fortes asas e tuas garras. Tu te chamas Eva, teu sobrenome é York, tu vem de Richmond, Virgínia, o número da tua casa é 320, é isso verdade? Alguém que podia entrar na parte de trás da mente de Deus. Você é um profeta, você se chama águia. E Deus olhou e disse, é verdade. Amém? Então ali estava um rei, e ele quer nos levar de volta a Gênesis primeiro. Por isso abriu a palavra, mostrou nossos direitos, revelou os mistérios, nos deu um poder para romper dimensões, cruzar dimensões, mais rápido do que a luz, mais rápido do que a luz, mais rápido do que a luz, trocando de dimensões. Eles não querem que eu reine sobre eles, mas agora o Senhor pode reinar sobre nós, Senhor. Aceitamos tua palavra. Agora Jeová teve uma noiva que ele amou, mas ela se prostituiu. O que fizeram vocês? Se foram atrás dos poderes do mundo, diz o Mombrana. Jeová teve uma noiva, Israel, que se prostituiu. E vocês, denominacionais, o que fizeram? Foram atrás dos poderes do mundo. Você já percebeu que 90 e tantos % de todo o esforço denominacional, e toda a vigília, e toda a oração, e toda a composição que eles fazem, todas as pregações, é para encher bolso de dinheiro? É para viver bem regaladamente aqui na terra? Oh, Deus vai te dar vitória, e você não foi chamado por cauda, você é cabeça. Você vai ter uma empresa, você vai ter isso e aquilo outro. Tendo o seu reino aqui, criando um reino aqui. Mas nosso objetivo, nosso alvo não é esse. Se o Senhor querer nos abençoar, obrigado, Senhor. Mas se não formos talvez dignos, não sabermos administrar, não deixa nós passar fome, Senhor. Como disse Salomão, não me deixa ter demais para não vir a negar teu nome, e nem de menos para ter que mendigar. Me dá o pão a cada dia, Senhor. Aleluia. Foram atrás dos poderes do mundo. O que fez? O que fizeram com aquele piedoso ancião profeta ungido, o qual a palavra do Senhor vem ao profeta? E a palavra veio àquele ancião profeta Samuel, se aproximou deles e disse: filhos, juntem-se ao redor de mim por um minuto, eu quero falar com vocês, com todos vocês. Para que vocês querem um rei? Deus é o rei de vocês.
E ele começou a dizer: quando foi que eu falei algo em nome do Senhor que não se cumpriu? Quando foi que eu mandei vocês para a batalha, dizendo que o Senhor ia vencer a batalha e vocês foram derrotados? Não, não, Samuel, tudo que falastes é verdade, mas mesmo assim queremos um rei. A noiva de Jeová queria prostituir-se com o resto do mundo, com o resto deles. Isso é o que a noiva de Jesus quis fazer durante as eras. E de uma maneira mais expressiva e abundante, Laodiceia. E Samuel, a quem a palavra veio, a quem a palavra veio? A quem veio a palavra? A quem vem a palavra? Aos profetas. E Samuel se parou diante deles e disse: olhem, esperem um momento, filhos, porque querem vocês ir atrás disso? Alguma vez eu tenho dito algo em nome do Senhor que não tenha sucedido? Recordem vocês isso. Quando eu tenho seguro que não tem feito? Alguma vez eu tenho dito algo em nome do Senhor que não tenha acontecido, ou outra coisa? Quando eu tenho saído a ter grandes campanhas e demais? Quando que eu tenho ido às grandes campanhas e demais e lhe tenho tirado dinheiro? Porque foi o que Samuel disse: quando foi que eu exigi impostos de vocês? Vocês querem um rei? O rei vai cobrar impostos de vocês. Quando foi que eu cobrei impostos de vocês? Duras cargas. Vocês querem um rei? Seus filhos, seus mancebos serão servos desse rei? Ah, queremos assim mesmo. Diz Mombrana: quando foi que eu tenho saído a grandes campanhas e tenho tirado dinheiro? Você viu um profeta falando? A história se repetindo? E demais? E quando que eu tenho dito alguma vez, pedido algo, eu estou falando de Samuel agora. Alguém a quem a palavra do Senhor veio, ele disse: alguma vez lhes tenho pedido que, portanto, e fazer isto e isso? Não, disseram eles, não, tu nunca fizesse isso. Tu nunca nos dissesse algo que não era correto. Quantas vezes o profeta disse: quando que eu falei em nome do Senhor algo que não foi verdadeiro? Ninguém se levantava, porque não podiam ir contra a verdade, mas mesmo assim ficaram com suas denominações. Ele disse: então por que querem ir atrás disso? E o povo disse: Samuel, tens toda a razão, mas nós, de todas as maneiras, queremos um rei. Sabem vocês isso? Ele teve que recusá-la. Ela chegou a ser uma prostituta. Assim que ele a despediu. Isso é exatamente o que ele disse. Ela chegou a ser uma prostituta, uma mulher de má fama. Por que causa ela fez isso? Eu quisera ter tempo para ler. Pode que fale algo disso depois de um tempo, mas agora, era o tempo de Samuel. Veja, era o tempo de Samuel, quando Israel tinha um rei, um Deus, e ela, a nação, era uma virgem. Deus havia tirado eles do Egito, os incrédulos haviam morrido, os duvidadores da palavra haviam sido sepultados no deserto, eles entraram na terra prometida, Josué entrou com eles, Deus estabelecera eles, Deus lutou para expulsar os inimigos junto com eles, Deus nunca abandonara eles, Deus dera juízes para eles, Samuel, Jefité, e Gideão e outros, e Baraque e tudo mais. Agora Deus levanta um profeta para falar com eles, para dar a sua palavra para eles, e eles eram uma virgem. Ela ia produzir algo à nação. E o que aconteceu? Ela começou a olhar ao redor e ver as outras nações que tinham reis. Assim ela quis ser como o resto delas. Como o resto delas. Agora, Deus confirmou sua palavra através de seu corpo, isso é correto. Depois ela se prostituiu, como a esposa de Adão fez no Éden, e a esposa de Jeová o fez nos dias de Samuel, quando tomou um rei. Então se divorciou a Deus, seu esposo prometido e sua palavra, e seu profeta
o canal de sua palavra, e se prostituiu como o resto das nações, e Deus se divorciou dela. O mesmo ele tem feito hoje em dia, o mesmo ha sido feito hoje em dia, o mesmo ato. Veja, o mesmo ato. Exceto um grupinho em cada dispensação, ficou com a palavra de Deus que foi dada através do mensageiro. Toda a igreja das eras se prostituiu, não ficou com a palavra do mensageiro. E a palavra do mensageiro, de cada mensageiro, é a palavra de Deus. Cada mensageiro, 7 mensageiros, produziram falar de Deus, a voz de muitas águas. O profeta diz na mensagem das eras. Me dê-me alguns minutos mais. O 7º mensageiro veio repetir a todos eles e onde eles falharam. Ele mostrou quem era São Patrício, por exemplo. Ele disse: São Patrício, que a Igreja Católica venera, foi tão católico como eu sou. Porque foram homens de Deus. A Igreja Católica matou eles e depois os colocou no altar para adorar. Então vem um mensageiro e pega todas as mensagens que foram pregadas e expõe e mostra para a Laodiceia que ela deve deixar isso. Que ele mostrou aos luteranos que eles estavam errando na própria mensagem de Lutero, porque Lutero os tirou do catolicismo e eles estavam voltando. O que ele mostrou aos pentecostais, que eles não estavam ficando com a mensagem dos apóstolos, errando no batismo e na palavra de Paulo e de Pedro. O que ele mostrou aos metodistas, que eles estavam se distanciando da santificação, que o próprio John Wesley pregou. Então ele expõe isso, e mesmo assim, eles querem ficar em suas posições, rejeitam e são divorciados de Cristo, e Cristo lhes dá carta de divórcio. Sai à caça de uma esposa. É verdade isso? Essa esposa apareceu, essa noiva apareceu, aleluia. Estou encerrando, mensagem das eras 147. Nestes últimos dias, a verdadeira igreja noiva, a semente de Cristo, chegará à pedra de coroa, a pedra de cabeça, e ela será a super igreja, uma super raça. Por que uma super raça? Porque você é mais inteligente, você tem mais aptidão, você é mais destro? Não, porque você não vai morrer. Você é imortal. Todas as eras morreram. Você não vai morrer. Uma super raça, à medida que se aproxima dele. Na noiva eles serão tão semelhantes a ele, que até mesmo serão a sua própria imagem. De volta a Gênesis 1. Um homem conforme a imagem e semelhança de Deus. Isto acontece para que sejam unificados com eles, serão um. Eles serão a própria manifestação da palavra do Deus vivo, a própria manifestação do Filho do homem na terra. As denominações, a semente errada, não pode produzir isso. Elas produzirão seus credos e seus dogmas misturados com a palavra. Esta mestiçagem dá origem a um produto híbrido. O primeiro filho, Adão, foi a palavra semente de Deus falada. Foi-lhe dada uma noiva para se reproduzir. É por isso que a noiva lhe foi dada, para se reproduzir, para produzir um outro filho de Deus, como eu digo, um outro Adãozinho. Porém ela caiu por meio da hibridização. Ela adquiriu uma outra semente em seu ventre. E ela o fez morrer. Ao segundo filho Jesus, também uma palavra semente falada de Deus. Foi dada uma noiva, como foi dada a Adão. Porém, antes que ele pudesse desposá-la, ela também caiu. Ela, do mesmo modo que a esposa de Adão, foi posta à prova para ver se creria na palavra de Deus e viveria, ou então duvidaria da palavra e morreria. Ela duvidou, ela deixou a palavra, ela morreu. Deus presenteará Cristo com uma noiva querida, proveniente de um pequeno grupo da verdadeira semente da palavra.
Ela é uma virgem de sua palavra. Ela é uma virgem porque não conhece nenhum credo ou dogma feito pelo homem. Pelos membros da noiva e através deles será cumprido tudo que Deus prometeu ser manifestado na virgem. A palavra de promessa veio à Virgem Maria. Mas essa palavra de promessa era para Ele mesmo, Deus, ser manifestado. E Deus foi manifestado. Ele mesmo agiu naquela ocasião e cumpriu sua própria palavra de promessa na Virgem Maria. Agora, fora um anjo que lhe trouxera a mensagem. Mas a mensagem do anjo era a palavra de Deus. Isaías 9:6. Ele cumpriu naquela ocasião tudo o que estava escrito dele, porque ela aceitou a palavra dele para si. Amém? Por isso, amém da irmã Hati. E o filho mais velho da irmã Hati, que eu não recordo o nome, partiu com o Senhor no mês passado. Haverá muita surpresa quando chegarmos no céu. Mas os dois filhos da irmã Hati não é surpresa nenhuma para nós. Porque quando todos duvidavam da palavra de um homem, sobre criação de esquilo, sobre o poder da palavra falada, uma pobre viúva com 2 filhos adolescentes incrédulos, ela disse assim: irmão Brana, isso que você falou não é outra coisa a não ser a pura verdade. Eu creio. Irmã Hati, peça o que quiseres. Entre outras coisas que bateram em sua mente, ela lembrou: eu quero a conversão de meus 2 filhos. São teus. Aleluia. Porque ela creu na palavra. Uma simples, porque saiu da boca dela. Uma simples mulher do interior, uma simples mulher viúva, que ganhava alguns míseros dólares, ela pôde trazer vida, muito além da vida natural que ela deu, muito além dos 9 meses de gestação, muito além da dedicação que ela trouxe sobre aqueles filhos, ela trouxe vida eterna para eles. Aleluia! A palavra falada de Deus sendo reproduzida, primeiramente pelo mensageiro, agora pelos membros da noiva. Aleluia! Me permitam mais um parágrafo. Mensagem de casamento e divórcio. Note, ele pode repudiá-la, porém ela não pode repudiá-lo. Ele fez isto, provou isso nos dias de Lutero, Wesley, pentecostais. Ele foi repudiando. Ele dava a palavra, como deu para Israel. Elas não guardavam, ele repudiava, levantava outro povo. Quando recusaram tornar-se, e aos pentecostais, quando recusaram tornar-se a parte adicional dele, mas você diz: não, mas eles creram em parte da palavra. Em parte da palavra. O irmão Brana está dizendo por que Deus repudiou, por que Jesus repudiou a igreja nas eras e os pentecostais, que são os laodiceanos, porque eles recusaram tornar-se a parte adicional dele, ao ter relacionamento sexual e espiritual, para ficarem grávidas com parte adicional da palavra. Quando a espada caiu na mão do irmão Brana, e foi dito: é a espada do rei, e ele pensava ser a morte dele, o encontro dele com os 7 anjos, e Deus disse: não é a tua morte, tem a ver com o teu ministério, é uma parte adicional de teu ministério, é a palavra da mão. Seria a parte que não era uma mensagem de um mensageiro, mas era o próprio esposo que falaria através do mensageiro.
falaria com todas as letras, como falamos, com toda a abertura da palavra, com toda a revelação, e chamaria o povo para um relacionamento mais íntimo e conjugal com Ele, para Ele depositar nesse povo, nessa noiva, a sua semente. Você entende? Ela se recusou, a igreja luterana recusou que Cristo tivesse algum desejo a mais com ela. A luterana recusou isso. E permita-me dizer isto, vamos chamar de alguma coisa de qualquer maneira, assim é hoje com cada uma delas. Elas falham em tomar esta palavra, elas rejeitam a Cristo. E qualquer mulher que recuse a um homem, um filho, não tem direito de ser sua esposa. Você se lembra na Bíblia, quando o rei casou com Esther. E assim é com a igreja, que se recusa a engravidar na era em que agora vivemos, para produzir filhos desta era. Nós não somos luteranos, nós não somos wesleyanos, nem somos pentecostais. Pentecostais é dizer, não somos laodiceianos. E há uma luta dentro da mensagem para dizer que nós estamos em Laodiceia. Eu não estou em Laodiceia. Laodiceia está morta. Laodiceia foi recusada por Deus, porque ela recusou a Cristo. Eu sou um dos chamados para fora. Aleluia! Um daqueles que entrou no quartinho onde o profeta esteve, onde a coluna de fogo desceu, para ter intimidade com o marido Cristo. Onde havia cura no quartinho, cura não física, mas transformação de corpos, cura desse corpo doente inteiro. Eu estive no médico essa semana, levei meu relatório desse tamanho. Eu não sei se quem era mais contente, se era o médico ou se era eu, porque ele disse, graças a Deus está tudo bem, graças a Deus está tudo bem. Mas meu fígado continua doente. Mas se Deus não quiser me dar um fígado novo, numa hora dessa me dá um corpo inteiro novo, inteirinho. Aleluia! Vai aguentando aí meu fígado. Coloca a tua mão nele, Senhor. Coloca a tua mão no fígado da irmã Maiara, Senhor. Já tem colocado. Você crê, irmã? A irmã Maiara, você sabe que Deus é contigo. Ele já tem dado prova suficiente disso. Ele nunca te abandonará. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia! É assim, é com a igreja que recusa engravidar na era que vivemos. Não somos pentecostais, nós temos de ser os filhos desta era. Que era? A oitava? Não, de volta à primeira. De volta a Gênesis. Coisa. Éfeso era Eva, que não devia ter caído. Não devia ter caído. A segunda era quer dizer Esmirna. É Esmirna. Ali em Esmirna já havia 2 sementes no ventre da igreja. Sabe quando que o filho híbrido nasceu? Em Niceia. Caiu em Éfeso. Como Eva caiu no jardim. Mas é assunto para outra pregação. Que o Senhor nos ajude. Nós temos de ser filhos desta era, que era a era da noiva, a era do rapto, a era da manifestação do Filho do Homem, a era dos trovões, na era da águia nós nascemos, na era da abertura da palavra, de volta ao primeiro dia. O 8º dia é domingo de novo, porque é domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, o 8º dia é domingo, de volta à era efesiana, de volta a Gênesis 1.
Nós temos de ser os filhos desta era, através da gravidez da palavra de Deus, para produzir um filho desta era, o filho semente. Espero que você entenda. Não pode engravidar, não é assim o que ele fez, repudiou-a em divórcio, isso mesmo. Porém, ela não ousa repudiá-lo, ele a repudiou. Nós amamos Jesus, elas dizem. Jesus é maravilhoso, Jesus tem sabor de mel. Jesus vai te dar a vitória, e Jesus isso. Nega Jesus a cada dia. Quando que Jesus vai querer uma mulher assim? Nega a sua palavra. Não, ele tem adquirido para si uma virgem pura, que não aceita nada de dogma, de credo, de sistema denominacional. Senhor, nos conserva assim, Senhor. E ele seguiu em frente, revelando a sua palavra ao corpo e vindicando-o. Mesmo por si próprio, seus filhos começam, por assim dizer, a se parecer mais com ele, porque isso está amadurecendo completamente. Eles se tornam filhos da palavra, não filhos da igreja, mas filhos da palavra, e a noiva será uma amável pequena dama da palavra, inadulterada, não tocada por homem, organização do homem, qualquer teoria feita pelo homem, ela será a noiva puramente inadulterada da palavra. Amém, amém. Espero que vocês entendam isso no ar. Ela será a filha grávida de Deus. Aleluia, aleluia. Vamos dar uma salva de palma ao nosso esposo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Por se tratar de um culto de ceia, talvez eu me demorei um pouquinho. Eu sou muito preocupado, às vezes, excessivamente com o dito relógio. Não gosto de ficar deixando alguém desconfortável, mas, irmãos, é o melhor tempo que nós temos estando aqui. Amém. Nós vamos ministrar a ceia. Os irmãos que nos visitam, que são batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, a ceia está aberta a todos. Você tem toda a liberdade, a ceia. E faça deste lugar, desta igreja, a sua igreja. Seu lugar é entre você e Deus, porque Paulo nos ensinou, cada um examine-se a si mesmo. Vamos ler as Escrituras concernente à Santa Ceia do Senhor. Graças ao Senhor. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 11. Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Amém. O irmão Brana fala em uma mensagem, o Cristo identificado em todas as eras. Ele disse: Ele está aqui. Ele quem? Jesus. Ele está aqui em sua plenitude. A única coisa que não está visível aqui e presente aqui é seu corpo físico. A ceia, ela é relacionada com o corpo físico de Jesus. O pão, ingredientes, substâncias,
tipificam sua carne. O vinho, o líquido, substância, tipifica seu sangue. Então, é um memorial do corpo de Cristo que foi cravado na cruz, foi sepultado e que ressuscitou e subiu aos céus. Agora, ele tem vindo em sua plenitude e o conhecemos como Cristo Palavra, o Cristo Verbo, o Senhor Jesus Cristo mesmo. Teofanicamente ele apareceu na nuvem, teofanicamente ele apareceu na coluna de fogo, e ele está se manifestando em você e em mim, como se manifestou no mensageiro. Mas o veremos naquele corpo físico. Por isso a Bíblia diz até que venha. Esse até que venha é até que mude, até que venha aquele dia, até que nós o veja lá. Porque com o corpo literal físico, nós não vamos vê-lo aqui. Ninguém nunca verá. Nem mesmo os 144 mil. Eles verão através de Moisés e Elias, a pregação deles. Assim como nós vimos Cristo, nosso marido, o nosso companheiro, diz o Mobrana a palavra. Amém? Amém. Graças a Deus.